O corpo humano evoluiu para enfrentar a escassez. O cérebro desenvolveu-se sob a ameaça constante de predadores, mas algo mudou. Agora o mundo não exige mais resistência. Ele incentiva a fragilidade. Por que o mundo incentiva a vulnerabilidade e como isso nos sabota silenciosamente? Você abre o telefone. Algoritmos te mostram mensagens sobre aceitação incondicional, sobre desistir de lutar contra a dor. O sofrimento tornou-se um inimigo a ser medicado, não um adversário a ser vencido. Mas existe um paradoxo mortal nessa lógica. A força nunca nasceu do conforto. Ela emerge do desconforto voluntário, do frio que corta a pele, do peso que desafia os músculos, do silêncio que obriga o confronto com a própria mente. A sociedade moderna não quer que você enfrente nada disso. Ela produz homens que confundem sensibilidade com fraqueza, que acreditam que expor emoções é o mesmo que ter coragem. Mas coragem não é chorar em público. É permanecer em pé quando tudo desmorona. É calar a voz do pânico e agir. Empresas vendem a ideia de autenticidade como virtude suprema. Mas não é sobre ser autêntico, é sobre ser frágil. E fragilidade é lucrativa. Homens inseguros consomem mais, procuram mais entretenimento, compram mais cursos de autoajuda que prometem soluções que nunca chegam. Há um século, um homem que não suportava a própria companhia era considerado um fracasso. Hoje é apenas mais um cliente. A solidão tornou-se uma doença a ser tratada com streaming e redes sociais, não com disciplina mental. E o que acontece quando o verdadeiro caos chega? Quando a economia desaba? Quando a crise bate à porta? Homens criados para evitar o desconforto não estarão preparados. Eles foram ensinados a fugir, não a lutar. A se esconder, não a confrontar. Esta é a armadilha. Ela não parece perigosa porque é confortável, mas é exatamente por isso que ela é tão efetiva. A próxima pergunta não é se estamos ficando mais fracos, mas sim, quem se beneficia quando os homens deixam de ser perigosos? Quando trocam a resistência pela resignação? A resposta pode estar onde você menos espera. No seu bolso, na sua rotina e em cada escolha que você faz para evitar um pouco de dor. O que vem a seguir não é uma teoria, é um padrão histórico e ele já começou a se repetir. O silêncio chega primeiro, a respiração trava, o coração dispara contra as costelas. Esse é o instante em que a tempestade emocional começa a tomar conta. Mas o que poucos percebem é que essa mesma tempestade pode ser canalizada, transformada em energia fria. Um combustível para decisões claras, não para o pânico. Motivação é combustível volátil. Queima rápido e te abandona na primeira nevasca. Você acorda. O despertador corta o silêncio às 5h17. A cama é quente. O mundo lá fora, não. O primeiro pensamento não é um objetivo. É uma resistência. Um não primitivo que vem do fundo da medula. Aqui é onde a engrenagem precisa rodar sozinha, sem sentimento. Apenas movimento. O escritor Haruki Murakami acorda neste mesmo instante. Corre 10 quilômetros, todos os dias. Ele não pergunta se quer correr. Ele pergunta: onde vai correr? A pergunta certa elimina a dúvida. Sistemas não negociam, eles executam. Você não decide se vai treinar. Você decide qual tênis vai calçar. Você não debate se vai escrever. Você decide qual caneta vai usar. O ritual não é sobre a ação grandiosa, é sobre o primeiro passo mecânico, o que desencadeia o próximo. O filósofo estoico Marco Aurélio não esperava por inspiração. Ele rabiscava em um diário, antes do sol nascer. Não eram poemas, eram lembretes. O que você vai fazer se aparecer hoje? Não era uma pergunta, era um gatilho. Metas são para o futuro, sistemas são para hoje. Um homem constrói uma parede, não pensa na casa inteira, pensa no próximo tijolo, no próximo passo. O peso é o mesmo, a carga mental não. Ernest Hemingway escrevia sempre 500 palavras.
nenhuma a mais. Mesmo que a vontade mandasse continuar, ele parava. Isso criava uma fome para o dia seguinte. O sistema não cansa. Ele recicla a energia. Aqui está o segredo que ninguém diz. Fazer o que é necessário sem vontade não é uma batalha, é um desvio. Você não luta contra a preguiça, você ignora sua existência. Age como se ela não fosse uma opção, porque não é. O caos não é o inimigo, é a matéria-prima. A rotina é a forma que você impõe sobre ele, mas isso levanta uma questão perigosa. O que acontece quando o sistema trava? Quando o mundo disciplina, a resposta não está no controle, está na ruptura. E é aí que a verdadeira coragem se revela. A tela azul da mente, aquele momento em que tudo trava, não por falta de processamento, mas por excesso de ruído. O mundo não espera, ele invade, e a disciplina sozinha não segura as portas. A solução não é erguer muralhas mais altas, é eliminar a necessidade delas. Multitarefa é um mito. O cérebro não faz várias coisas. Ele alterna entre fragmentos de tarefas. Cada mudança tem um custo. Um tributo cognitivo pago em concentração. Você acredita que está sendo produtivo, mas está apenas se movendo rápido em círculos, rasgando a atenção em pedaços. A prioridade não é fazer mais, é fazer menos, mas fazer o essencial com intensidade total. É olhar para sua lista de tarefas e eliminar 9, para executar a 10ª como se fosse a única. O foco absoluto exige uma violência contra a trivialidade. Um corte cirúrgico no que é urgente, mas não importante. Em 2011, um controlador de tráfego aéreo em Nova York, distraído por uma conversa, um erro de identificação, quase colidiu 2 jatos. O ruído exterior era baixo, mas o ruído interno era alto, a mente dividida entre o rádio e a conversa. A falha não foi técnica, foi atencional. Treinar o foco é como treinar um músculo. Você não o fortalece levantando pesos com distrações. Você o isola e executa o movimento puro. 5 minutos de atenção total numa única tarefa, depois 10, depois 30. Você não está lutando contra as distrações. Estas são infinitas. Você está alimentando um único ponto de concentração, até que ele se torne mais forte que o ruído. A recuperação começa com um reconhecimento. A crise não é o problema. É a falta de clareza durante a crise. O pânico é a mente dividida. A solução é um comando singular. Um ponto fixo no caos. Respire. Elimine tudo que não for respiração. Depois, elimine tudo que não for a próxima ação crítica. O verdadeiro templo da disciplina não tem paredes, porque não precisa. A atenção não é um lugar onde você vai. É uma lente que você aperta, até que tudo, exceto o essencial, fique fora de foco. Mas e quando o essencial é invisível? Quando a próxima ação não está clara? Quando a própria mente se torna o ruído? Isso nos leva a uma fronteira mais sombria, onde a única tarefa é decidir o que importa, e a única distração é você mesmo. Sem um porquê claro, a dor não tem sentido. Onde você coloca sua atenção define sua realidade, mas como escolher quando tudo parece igualmente sem importância? A resposta não vem de fora. Ela emerge quando você para de perguntar o que eu quero e começa a observar o que dói no mundo ao seu redor. Um homem notou que filhos de amigos cresciam sem pais presentes. Outro viu idosos comerem sozinhos em mesas de praça de alimentação. Um terceiro descobriu que jovens da sua cidade não sabiam trocar um pneu. Essas pequenas fissuras na realidade tornaram-se coordenadas. O propósito não é um destino a ser encontrado. É uma construção diária. Você não descobre quem é. Você decide quem será.
E essa decisão acontece nas pequenas escolhas. O voluntário que ensina carpintaria para adolescentes não estava procurando significado. Ele simplesmente reparou um banco quebrado no parque. Alguém perguntou como fez. Ele mostrou. No outro sábado, eram 3 pessoas. Agora, é uma oficina com lista de espera. A dor que você não consegue ignorar é uma bússola. O problema que insiste em aparecer na sua frente é um sinal. Mas aqui está o obstáculo final. Sua própria mente vai tentar negociar. Vai dizer que é muito pequeno, que não vai funcionar, que outros já fazem melhor. Essa é a última resistência antes da clareza. O norte não é um ponto fixo, é a direção que você escolhe caminhar, mesmo no escuro. Especialmente no escuro, porque, quando a próxima crise vier, e ela virá, o porquê será o único fio que não se rompe. Mas como construir algo que resista ao próprio vazio? Isso exige uma mudança radical no que você considera força. O telefone toca às 10h17 de uma terça-feira comum. O elevador até a sala de reuniões tem 12 segundos. A demissão é um fato. Não é um julgamento sobre seu valor. Respire fundo. Agora, pergunte: quais são os próximos passos logísticos? Sua resposta. Sua postura, seu silêncio. Em 10 anos, esta sala de reuniões será uma nota de rodapé. A porta se abre. Você entra. O evento à sua frente não é uma punição. É uma lição. O verdadeiro problema começa quando a poeira baixa e o silêncio volta. O silêncio é a última fronteira, onde a maioria das filosofias morre. Você pode dominar a disciplina, pode encarar o medo, mas quando não há mais inimigos externos, apenas você e o vácuo. É aqui que a armadura verdadeira é forjada. A consolidação não vem de uma vitória, vem do ritual diário de escolher a dor certa, acordar quando o corpo implora por mais 5 minutos, dizer não ao que é fácil, dizer sim ao que é necessário, mesmo quando ninguém está vendo, especialmente quando ninguém está vendo. Olhe para um ferro sendo temperado. Não é um único golpe que o torna resistente, é a repetição, o calor, o frio, a pressão constante. Homens não são diferentes. A força não é um destino, é um verbo, algo que você faz todo dia. Histórias reais não começam com heróis. Começam com homens quebráveis, um atleta após uma lesão catastrófica, reaprendendo a andar, não para voltar ao que era, mas para se tornar algo que nunca havia sido. Um empresário que perdeu tudo na crise, não reconstruindo o império antigo, criando um novo, com alicerces mais profundos, escavados na rocha da falha. O passo final não é um segredo, é a aceitação. Aceitar que a dor não é um inimigo a ser eliminado. É um sinal, um professor. Ela mostra onde a resistência precisa ser construída, onde o caráter tem falhas. Você não busca o fim do desconforto. Você busca dominar a arte de usá-lo, transformar o peso que poderia esmagá-lo na base que o sustenta. A mentalidade inquebrável não é uma fortaleza, é uma forja, sempre ativa, sempre quente, sempre pronta para pegar o ferro mole do dia e martelá-lo em algo útil. O verdadeiro teste nunca é a queda. É o que você faz no dia seguinte, e no outro, e em todos os dias que se seguem, até que a escolha de enfrentar a dor não seja mais uma escolha, seja quem você é.